E tem uns dados aqui sobre o BNDES, que eu vou dar agora, porque eu vou entrevistar o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, no segundo bloco nacional do programa. Mas eu quero dar esses primeiros números do BNDES, porque aí você já fica com o número aí, e eu já posso perguntar o que eu quero perguntar para o Aloysio Mercadante. O que a gente tem? BNDES, maior injeção de crédito da história do banco. Vai lá. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lucrou 26 bilhões e 400 milhões de reais em 2024, o que representa um crescimento de 20,5% em relação ao ano anterior. Esse desempenho teve grande impacto do resultado positivo da carteira de ações e da revisão de classificação de risco de crédito. Em entrevista coletiva nesta terça, para detalhar o balanço, o banco afirmou ter atingido a maior injeção de crédito da história da entidade, com aprovações e garantias a financiamentos no valor de 276 bilhões e meio de reais. O valor, porém, não considera a inflação do período. O volume de aprovações de financiamentos pelo BNDES cresceu 22% em relação ao ano anterior. O que mais que tem BNDES aí, meu filho? Em 2024, os desembolsos do BNDES aumentaram 17%, chegaram a 133,7 bilhões de reais. As consultas por novos financiamentos cresceram 21% e atingiram 327,7 bilhões. O banco informou que o lucro líquido recorrente foi de 13,2 bilhões de reais, o que representa uma alta de 11,1% com relação ao ano de 2023. A diretoria da entidade celebrou o crescimento da demanda da indústria, que pela primeira vez desde 2017 ficou à frente do agronegócio nas aprovações de financiamentos. O diretor da área financeira do BNDES, Alexandre Abreu, afirmou o seguinte: isso mostra o sucesso das políticas voltadas para o fortalecimento da indústria. E mostra mesmo, e nós vamos entrevistar daqui a pouco o Aloysio Mercadante. O BNDES é hoje um dos maiores bancos de fomento do mundo, se não for maior, né? Está entre os maiores, e é um banco que prima, inclusive, pela transparência, é o órgão mais transparente do governo, ganhou prêmios nesse sentido. Nós vamos entrevistar agora, já está com a gente, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, com quem eu tenho a honra de falar. Já fizemos 2 entrevistas no Reconversa, entrevistas espetaculares, e hoje eu convidei o Mercadante porque nós temos números espetaculares do BNDES, e a partir de agora, presidente, nós vamos ter 8 minutos para a gente falar. Eu vou deixar o senhor aí, o senhor administra o tempo. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Reinaldo. Um prazer imenso retornar ao seu programa num dia muito especial dos 72 anos da história do BNDES. O maior volume de crédito que nós já geramos em toda a história do BNDES para empurrar o crescimento econômico do Brasil. Muito bem. Ô, presidente, justamente por isso, né, o BNDES teve um lucro de 26,4 bilhões, a gente já noticiou isso hoje aqui, né, crescimento de 20,5% em relação a 23%. As aprovações e garantias de financiamento, 276,5 bilhões. Dados esses números, presidente, quem gosta e quem não gosta do BNDES? Renato, eu acho que gosta do BNDES quem gosta do Brasil e do povo brasileiro. A indústria, por exemplo, recebeu nesses 2 anos 191 bilhões de reais de crédito que nós assumimos que faríamos quando foi lançado a nova Indústria Brasil, a NIB. A agricultura, nós aumentamos 92% o crédito em relação ao governo anterior. Então, a micro, pequena e média empresa, nós estamos apresentando o maior volume de crédito. Às vezes o pequeno empresário não sabe o que é o BNDES, mas é o BNDES repassando para algum banco ou garantindo o crédito de algum banco. São 93 bilhões de reais. Então, esses setores gostam do BNDES, sabem que esse país precisa de um banco de fomento. A infraestrutura do Brasil, 85% das estradas, quem financiou foi o BNDES. Praticamente 90% de toda a energia renovável, limpa do Brasil, quem financiou foi o BNDES. Então, esses setores sabem a importância do maior banco de desenvolvimento das Américas, que é o BNDES. Agora, quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? Eu acho que não gosta, primeiro, os rentistas, aqueles que especulam e querem acumular riquezas fantásticas sem produzir, sem financiar um parafuso, uma porca, um tijolo, sem fazer o Brasil crescer, sem correr risco no crédito. Esse setor que vive só acumulando papéis não acha que um banco de desenvolvimento deve existir, mas ele se diferencia exatamente porque o único compromisso dele
Não é o retorno, não é o lucro do acionista. O papel do BNDES é impulsionar o desenvolvimento e gerar emprego. A nossa estimativa é que nós geramos este ano mais ou menos 1.300.000 empregos com carteira de trabalho assinada e empregos de alta qualidade, especialmente na indústria, que cresceu 2 vezes mais do que a média mundial. Presidente, há setores que dizem que o BNDES toma, e eu já vi muito essa crítica, e certamente o senhor já viu também, que toma o lugar dos bancos privados e que acaba encarecendo o crédito privado. Quer dizer, à medida que o BNDES trabalha com juros especiais, então encarece o crédito privado, toma o lugar dos bancos. Eu confesso ao senhor que eu sei a resposta e sei alguns números, mas eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor vê essa crítica e por que ela é, obviamente, absolutamente improcedente. O senhor tem números para demonstrar isso? Temos. Você veja, qual é o peso, apesar de todo esse crescimento, qual é o peso do BNDES no volume total de crédito do Brasil? 1,4%. Então, o BNDES ele é forte porque ele impulsiona projetos estruturantes do desenvolvimento. É mais ou menos como um acupunturista, que sabe botar a agulha no lugar certo e alavancar. Então, se você olhar a Dutra, a estrada, por exemplo, do Rio de Janeiro, Juiz de Fora, a estrada Florianópolis, Paranaguá, tudo isso é o BNDES que está desenvolvendo. Se você olha as indústrias, por exemplo, de etanol, a etanol de segunda geração, o etanol produzido do milho, se você pegar a construção civil, a construção, por exemplo, de embarcações, a construção naval, nós estamos fazendo 6 bilhões de reais de crédito. Então, esse aí não fica de pé, esse argumento. E também não fica de pé dizendo, porque tem subsídio. Se eu pegar do nosso desembolso esse ano, só 3,7% de tudo que nós aprovamos tinha algum tipo de subsídio, se eu tirar o Plano Safra e o Socorro ao Rio Grande do Sul. Porque aquilo foi tratado como uma excepcionalidade pelo Congresso Nacional, então não entra... Isso aqui, esse programa não existe mais, existiu só na crise. E das aprovações é menos de 10%. Então isso não procede, o BNDES é competente, tem quadros extraordinários. Agora, o que incomoda? Vou dar um número para você. O trabalhador do BNDES gerou de lucro esse ano, em média, 11,4 milhões de reais por trabalhador para o Brasil, porque isso tudo foi depois transferido para o Tesouro. É 10 vezes mais que qualquer outro banco privado. O trabalhador do BNDES gera 10 vezes mais retorno que qualquer outro bancário deste país. Presidente, sabe que às vezes eu já sou meio antiguinho também, eu sei que não parece, mas eu venho de um tempo em que, o empresariado, enfim, se notava que tinha alguma coisa que era do seu interesse, apoiava claramente. É evidente, me parece evidente, que o BNDES hoje é fundamental para o agro, é fundamental para a indústria brasileira, não é? Por que esses setores não defendem com clareza o trabalho que faz o banco? É o incentivo, óbvio, que o governo Lula está dando. O BNDES, eu diria, ele renasce em muitos aspectos. É ideologia pura e simples? É ódio ideológico? É o quê? Eu sei que há setores que reconhecem, mas acho que não tem o devido reconhecimento, ou o senhor acha que tem, eu estou exagerando? Não, nós temos, se você pegar a indústria hoje, ela reconhece, apoia e tem sido muito solidária ao BNDES, apesar que ela tem pouca presença na mídia e pouco porta-vozes que tenham força na opinião pública. Então você pega uma empresa como a Embraer, nós financiamos 145 aviões, trouxemos uma fábrica de automóveis voadores para o Brasil, que vai ser em Taubaté. É a empresa que mais se valorizou na Bolsa. Por quê? Porque tem o BNDES ao lado dela. Se você pegar qualquer setor industrial importante, o setor automotivo, nós estamos trazendo o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Volkswagen, da Stellantis para o Brasil. Nós estamos trazendo engenheiros. Essa quinta-feira, nós trouxemos, por exemplo, toda a engenharia da Bosch para cá para o Brasil, toda a pesquisa que está há 70 anos no Brasil e não gerava P&D. Então, essa mudança de qualidade é o BNDES. E no agro, nós aumentamos, Reinaldo, o presidente Lula, 91% do crédito para o agro brasileiro com essa gestão do BNDES em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Então é extraordinário o apoio que a gente dá. Agora, o que nós não financiamos? Desmatador. Aí não tem acordo, mineração,
ilegal, não tem acordo, narco-garimpo, não tem acordo. Agora, aquele que quer produzir, que quer gerar riqueza no campo, na cidade ou no serviço, pode contar com o BNDES que nós estamos lá. Presidente, se o senhor não se chatear, o senhor poderia, nós temos que fazer um comercial, o senhor pode esperar um minutinho, aí 1 minuto e meio por aí, para a gente voltar para arrematar? Pode ser? Para participar do seu programa, eu espero o tempo que precisar, Reinaldo. Que gentil. O Mercadante gentilmente esperou um pouquinho os nossos comerciais. Presidente, uma das críticas que também se faz é que essa injeção de crédito na economia do BNDES, ela seria inoportuna porque ela seria inflacionária à medida que ela aquece a economia. Talvez seja a crítica mais estúpida, mas de qualquer modo eu sei que ela é feita e o senhor pode responder a ela e dizer por que não muito melhor e com mais propriedade do que eu. Não, primeiro, do ponto de vista do esforço fiscal do país, o BNDES foi fundamental nesse ano de 2024. Nós pagamos de dividendos para o Tesouro 29 bilhões e meio de reais. Se nós considerarmos os impostos que foram recolhidos, que os outros bancos de desenvolvimento não pagam, nós vamos para 36 bilhões de reais. E mais a antecipação que nós estamos fazendo dos subsídios que foram dados lá há algum tempo atrás, nós estamos falando de quase 40 bilhões de reais. E disso, 36 bilhões de reais foi direto para o superávit primário, foi direto para fechar o arcabouço fiscal, do ponto de vista fiscal. E o outro lado é o seguinte, não se combate a inflação só com juros nas nuvens, se combate a inflação produzindo mais, com mais produtividade, com mais inovação, com mais competitividade, alimentos, produção de roupa, sapato, automóvel, avião. É isso que vai fazer o Brasil grande e é isso que vai contribuir para a estabilização, assegurando a demanda que a sociedade tem para melhorar a qualidade de vida. Então, o BNDES é essencial nas duas pontas para combater a inflação. Sim, sem dúvida nenhuma, concordo, acho exatamente isso, tenho falado isso aqui e acho que é uma crítica vesga que se faz. Eu vou fazer uma última questão, se eu puder ser breve, mas também se o senhor achar que não é... Não, eu prefiro não falar disso, porque o Mercadante tem sido muito disciplinado, ele cuida do BNDES. A popularidade do presidente Lula está ruim, me parece que é incompatível com a qualidade do governo, apesar de problemas. O senhor acha que dá tempo de recuperar quando o senhor olha o horizonte? Reinaldo, eu como você sou um pouco antigo. Estou aí 50 anos, participei de 9 campanhas presidenciais. Se a gente olhar, por exemplo, 2002, nós estávamos perdidos. Em 2006, mensalão, o Lula tem que renunciar, no máximo ele tem que terminar o governo, não tem chance nenhuma de se reeleger. Todas as pesquisas ele perdia, ganhou a eleição. Em 2010 não foi diferente, que a Dilma não tinha competitividade, que era inviável, etc. Tal, ganhou a eleição. Em 2014, então, chance nenhuma, estava completamente liquidado, ganhou a eleição. E mesmo com o Lula preso, o Haddad, que não era o nome nacional, nós quase ganhamos e o Lula voltou e ganhou de novo quando diziam o contrário. Então, eu tenho absoluta segurança, nós estamos batendo recorde de emprego, é a menor taxa de desemprego da história, maior valor do salário mínimo. Nós temos entregas muito importantes de programas que estão voltando na saúde, na educação. O BNDES é um exemplo disso. Tem problemas? Tem. Por exemplo, o preço dos alimentos pesa no bolso da população. Tem uma crise climática que está atingindo a agricultura no mundo inteiro. O Brasil é muito mais solução do que problema na produção de alimentos, mas tem impacto no café, na laranja. São alguns produtos que estão impactados por esses efeitos climáticos e que são commodities internacionais, como a carne ontem e não é hoje. O ovo, por exemplo, você matou mais de 13 milhões de galinhas nos Estados Unidos por causa da gripe aviária. Então, nós temos problemas na produção e você tem, mas isso vai ser superado. A verdade é que qualquer indicador que você olhar, o Lula vai entregar muito mais que o governo anterior. Portanto, eu tenho muita segurança que nós voltaremos e lamento dizer aqueles que não concordam, têm todo direito de não concordar, mas vai dar Lula de novo. Muito bem, esse é Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, hoje é a empresa mais transparente do Brasil, um dos maiores bancos de fomento do mundo e que tem feito, de fato, um trabalho extraordinário, né? E eu realmente concordo, endosso e acho que isso está em curso. Obrigado, Mercadante, pela entrevista. Obrigado, Reinaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos vocês. Todos esses dados são transparentes. Estamos abertos aqui a receber críticas, mas o BNDES está vivendo um momento extraordinário. O BNDES voltou junto com o presidente Lula, que deu todo o apoio para que isso acontecesse. Muito bem. Obrigado.